Boa noite a todos. Eu sei que esse vídeo está chegando aí por volta das 8 horas para você. Desde já agradecer a você pela sua presença no vídeo. Hoje nós vamos compartilhar a nossa última aula dessa série de Gálatas, né? A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ok? Então nós vamos aí meditar nos últimos versos, né? Vamos começar lá no capítulo 5, a partir do verso de número 26, e nós vamos entrar no capítulo 6, do 1 até o último versículo, versículo 18, encerrando então esta nossa série de Academia Bíblica, onde nós estamos vendo alguns conceitos ali sobre a nossa vida, a forma como nós fomos justificados pela graça do Senhor Jesus, e é um método de Deus para a nossa reconciliação com Ele. Paulo trabalhou junto a esses irmãos lá da Galácia, ele foi incisivo com eles, né, nesta questão, e assim edificando a nossa vida também. Desde já eu já vou pedindo a você aí para compartilhar esse vídeo com um amigo, dar aquele joinha aí, nós vamos expandindo a nossa aula. Lembrando a você que o Elielson já vai começar uma série nova aí, Parábolas de Jesus, ok? Depois nós vamos trabalhar o livro de Juízes de uma forma como a gente nunca viu antes, tá bom? Então, acompanha a gente aí pelo canal, né? Vai estar disponível lá na playlist. Aí você vai acompanhando aí aula a aula, toda quarta-feira, uma nova lição, princípios, conceitos, doutrina, história do cristianismo. Nós estamos trabalhando aí para a edificação da nossa vida até a vinda de Jesus. Amém? Deus te abençoe desde já. Então vamos ao texto. Diz assim, verso 26 do capítulo 5. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Vamos parar aqui no verso 10, depois nós continuamos do 11 ao 18, ok? Então, esta primeira sessão, nós precisamos lembrar que nós estávamos falando na semana passada sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, que está lá no final do capítulo 5. Toda a carta nós vemos trabalhando uma questão, que estou resumindo aqui, que é a questão das obras como uma forma de justificação e a questão da fé como uma forma de justificação. Então a igreja da Galácia enfrentou esse problema, porque ela começou pelo Espírito, segundo o apóstolo Paulo, ou seja, o Espírito os convenceu e eles se apropriaram da graça por meio da fé e começaram a viver uma igreja
que era guiada pelo Espírito Santo e conduzida pelo Espírito Santo. Então, os frutos que eles apresentavam, que o Paulo chama lá no capítulo 5 das manifestações do Espírito como frutos, os frutos que eles davam eram frutos do Espírito, ok? Isso é um resumo. Então, tudo que eles faziam era gerado pelo amor e o coração transformado e conformado com a imagem de Cristo. Então eu vou fazer o bem porque Cristo fez o bem. Eu vou ser humilde tentando me assemelhar a Cristo Jesus. Eu vou ser bondoso, misericordioso, paciente, né? Pacificador. Tudo que é fruto de bondade, de amor, as boas dádivas de Deus, né? Nós semeamos como fruto do Espírito. Nós estamos vivendo os frutos do Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Como é que isso acontece? A gente é o dia a dia, né? É o dia a dia. Então, as circunstâncias se apresentam, ou nós damos o fruto do Espírito na circunstância, sendo generoso, sendo bondoso, sendo amoroso, ou a gente vai vamos gerar frutos da carne, ou obras da carne, né? Sempre lembrando, obras da carne. A carne que a carne gera é obras. Então, por quê? Ou é orgulho ou arrogância, porque a carne tem desejo, eu quero fazer coisas, eu quero ser bem visto, eu quero ter bens, eu quero os prazeres desse mundo, e aí a carne entra em conflito, porque às vezes a gente tem que passar por cima de pessoas, a gente tem que fazer algumas, como diziam os antigos, maracutaias, e aí geramos o resultado dela, que é arrogância, orgulho, ganância, ira, discórdia. Isso são as obras da carne. Então tudo que eu tento produzir na minha vida para me dar resultado satisfatório que eu desejo acaba sendo obras, e as obras levam a um resultado que são as obras da carne, as coisas negativas. Mas quando eu estou vivendo uma vida guiado pelo Espírito, em conformidade com o Espírito, então eu estou gerando frutos. E os frutos, eles vão acontecer se eu permitir que o Espírito dirija a minha vida. Então estou sendo guiado pelo Espírito. Então isto era o papel daquela igreja. Então ela entrou pelo caminho da carnalidade, ela entrou pelo caminho do judaizante, e no caminho judaizante ela começou a fazer obras, circuncisão e outras coisas para ter bem-estar. E esses bem-estar ele não acontece, as obras vão gerar obras da carne, que são discórdias, iras, e a igreja entrou num parafuso, num problema. Agora, o Paulo dá a solução, volta a viver pelo Espírito. E aí nós chegamos então nesses versos que eu vou chamar esses versos de o que é uma vida do Espírito, porque a gente vai lidar com o pecado, ele está falando, e aí a gente tem que ser, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, ele fala, vocês que são espirituais ou que estão sendo conduzidos pelo Espírito, deverão restaurá-lo com mansidão. Veja que interessante, porque se a minha vida é guiada por obras, como eram a dos fariseus, quando eles vinham o pecado, eles acusavam. E eles colocavam um fardo muito pesado sobre as costas das pessoas. Por quê? Porque a vida era regida por obras. Mas quando você é regido pelo Espírito, quando você vê o mal, o que você faz? Você age com mansidão para restaurar, que foi o que Jesus fez. Porque nós estamos perdidos nos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para nos levar de volta ou restaurar a nossa comunhão com o Pai, mas ele não veio como um carrasco com um chicote na mão. Ele veio nos discipular. Ele veio porque ele é manso, né? Ele é humilde e manso. Então, na sua mansidão, Jesus foi trabalhando e tratando o nosso coração e mostrando o caráter do Pai a ponto de nós nos rendermos a Ele. Então, esses versos, esses primeiros 10 versos, Paulo vai mandar a gente
olhar para a nossa vida, para os nossos próprios atos, para o nosso orgulho, né? E vai pedir para nós carregarmos a carga um dos outros. Então isso é uma igreja. Esses primeiros versos, eles apontam para a realidade do que é realmente uma igreja, como ela é guiada pelo Espírito, como ela vive. Eu não sou humilde ao ponto de me aniquilar e me rebaixar e olhar, ficar olhando para o chão, mas eu fico olhando para o alto porque eu sei quem é o meu Senhor, mas sabendo que é o meu Senhor eu ajo em humildade, mas eu também não sou orgulhoso ao ponto de me arrogar como um fariseu, né? Eu sou de Deus, eu sou santo demais. Então, a humildade e o orgulho, a gente tem que ter um certo equilíbrio para que a gente possa viver coerentemente com aquilo que é o nosso Senhor, né? O caráter do nosso Senhor. Então, Paulo vai ensinando esses princípios para nós, né? E ele vai falando desta unidade ao ponto daquelas boas coisas que nós recebemos, aquele que é instruído na palavra, né? Partilhe todas as coisas boas com aquele que instrui, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, né? Então, há uma troca, há um favor. O Evangelho é isso, é uma troca de experiências, é uma troca de gratidão. Em uma outra versão, ela tem a ver com uma tradução melhor, até com a relação financeira de você ajudar o ministério financeiramente, daquele que está instruindo. Então, tudo isso faz parte de uma unidade cristã, de ensinos cristãos, de que nós estamos vivendo cotidianamente sendo guiados pelo Espírito. Então, essa primeira sessão está falando dos nossos comportamentos que vão gerar aqueles frutos do Espírito, né? Então, se os nossos comportamentos são de fazer coisas e nós somos guiados por regras, preceitos e conceitos, nós vamos gerar obras da carne. E se o nosso comportamento está conformado com a imagem do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo pelo Espírito, estou insistindo nisso, nós estamos vivendo pelo Espírito, então todos os nossos atos serão frutos do Espírito, ok? Então, quando isso vai acontecer, vou repetir, no seu dia a dia. Porque nós somos a igreja de Cristo onde nós estamos. E aí é lá no nosso dia a dia, com as pessoas que nós nos relacionamos, com a forma como nós negociamos na vida, com a forma como nós vemos, enxergamos as pessoas que estão ao nosso derredor, então é que nós vamos gerar o fruto do Espírito, né? Então, para cada dia basta o seu mal, como diz Jesus. Então eu vivo um dia de cada vez. Eu levanto, eu não tenho uma bula exata do que vai acontecer, um mapa exato do que vai acontecer nesse dia. Eu estou nesse dia aqui, nesse momento, produzindo uma aula. Então, eu sabia que eu tinha que produzir uma aula hoje, eu sabia que eu tinha que levantar, escovar meus dentes, tomar um café, eu sabia que eu tinha que produzir esta aula, eu sabia que eu tenho outros afazeres ainda neste dia. Levei a menina na escola, vou buscá-la ela à tarde, hoje eu estou em casa. Então, eu tenho uma série de coisas que eu vou fazer, mas nesse meio dessa série de coisas que eu estou fazendo, e eu estou encontrando com pessoas, eu encontro com um rapaz no balcão da padaria, né? Eu vou lá na academia, encontro lá com o instrutor e com algumas pessoas que estão por lá, eu fui no rapaz que pintou meu carro, eu conversei com ele, então isso tudo faz parte do meu relacionamento, e todo esse meu relacionamento, ele tem que expressar na minha face a imagem de Cristo através dos meus frutos, do fruto do Espírito Santo, ok? Então eu acho que você
compreendeu bem esta questão de como nós estamos sendo guiados. Então não tem relação com uma salvação meritória por obras. Tem relação de uma vida que foi salva e está vivendo guiado pelo Espírito. Ok? Então a nova criação em Cristo somos nós. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho, diz o apóstolo Paulo, verso 11. Os que desejam causar boa impressão exteriormente ou na carne, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então pense bem, né? Opa, peraí. Eu posso facilitar a minha vida nesse mundo. É isso que Paulo está dizendo que eles faziam. Então, eles obrigavam os cristãos da Galácia, os da circuncisão, a se circuncidar, porque assim eles podem ser cristãos e não sofrer uma perseguição judaica. É só um pretexto, é só um jeitinho que a gente dá de conformar a vontade de Deus à nossa vontade para nós não sofrermos. Né? E aí eles colocavam um fardo em cima das pessoas que estavam vivendo uma liberdade, que eram os gentios. Eles colocavam um fardo pesado sobre a vida deles. E aí o Paulo fala que isso aí, eles só faziam isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, diz o apóstolo Paulo. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aí, tá vendo? Nós fizemos eles se circuncidarem. Né? E se gloriavam. Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Olha, palavra do apóstolo Paulo. Então, é uma nova vida. E indiferente que vai acontecer do resultado de sermos perseguidos, de sofrermos ou não. O que eu quero é cumprir com o meu chamado, é o que Paulo está falando, é viver sem se gloriar, e a glória que a forma de eu me gloriar é só na cruz de Cristo, né? No que ele fez por mim naquela cruz. Né? Então não tenho mérito nenhum nisso. Sem mais que ninguém me perturbe. Agora o apóstolo Paulo fala para os Gálatas, né? Pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Né? Então, Paulo está dizendo, a vida dele, a forma como ele viveu, como ele serviu, como ele expressou ou demonstrou a imagem de Cristo no seu semblante, como ele foi guiado pelo Espírito Santo, como ele cuidou das igrejas, como ele se ofertou no serviço cristão, são as marcas de Jesus no seu corpo. E essas que tem que transparecer. E não uma marca de circuncisão, não uma marca de um serviço, ou que me dão méritos e que tentam substituir a graça. Porque quando nós colocamos obras, quando nós fazemos coisas para a nossa salvação, nós estamos anulando a graça de Jesus Cristo. Então, não anule a graça de Jesus Cristo. Viva pela fé. E ao viver pela fé, dê frutos. Frutifique para a glória do Pai. Assim você vai levar no seu corpo, como o apóstolo Paulo, as marcas do Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Né? Que você possa agora, na próxima semana, desfrutar com o Elielso das parábolas de Jesus. Até a próxima.